Imaginem só, uma simples zaragata de rua que de repente expõe a fragilidade de um governo inteiro. É precisamente por aí que vamos mergulhar hoje, nas ideias provocadoras do comentador angolano Abdu Ferraz. As ideias dele formam quase um manifesto que pode ser a chave para perceber o futuro de Angola. A nossa história não começa, como seria de esperar, num parlamento ou num comício. Nada disso. Começa num restaurante no Brasil. Um confronto que parecia trivial, mas que, muito rapidamente, escalou para um incidente internacional e que pôs a segurança presidencial de Angola debaixo dos holofotes do mundo inteiro. Então, a grande questão é esta. Como é que este confronto, que envolveu um dos mais altos responsáveis pela segurança do presidente angolano, se tornou num espelho para toda uma nação? É exatamente essa a pergunta que Abdu Ferraz faz, usando este momento dramático. O que se seguiu foi o caos, e tudo filmado para o mundo ver. Desde o confronto inicial até à intervenção que foi desastrosa da sua própria equipa de segurança, a situação culminou na imagem chocante de um brigadeiro angolano a ser algemado pela polícia brasileira. Uma imagem que se tornou viral e, claro, profundamente embaraçosa. Para Ferraz, isto não foi só uma cena embaraçosa. Foi, nas palavras dele, uma bênção disfarçada. Um momento raro de transparência, sem querer, que acabou por revelar muito mais do que se pretendia. Ferraz argumentou que este incidente não foi um caso isolado de todo. Pelo contrário, foi um sintoma de um problema muito mais fundo. Ele aponta para uma força de segurança onde o nepotismo passa por cima da competência, onde falta formação profissional e onde o que prevalece é o que ele chama de cultura de gangue. No fundo, uma força construída não com base no mérito para servir o Estado, mas na lealdade para servir o regime. Mas este escândalo da segurança foi só o ponto de partida. A partir deste evento, Ferraz alarga a sua crítica para diagnosticar aquilo que ele vê como um Estado criminoso em pleno funcionamento. E ele não usa meias palavras. Para Ferraz, o governo não é um corpo político que serve os cidadãos, é o que ele corajosamente chama de colegiado do crime. Uma elite organizada com um único propósito: roubar os recursos do Estado para benefício próprio. Para se ter uma ideia da escala desta alegada corrupção, Ferraz destaca um número impressionante: 60 milhões de dólares. Mas o mais chocante não é o valor, é para que é que ele se destinava. Sim, ouviram bem. Ossos de frango. De acordo com uma alegação feita pelo próprio governante Isaac dos Anjos, ele foi pressionado a aprovar um pagamento de 60 milhões de dólares por este item. Ferraz usa este exemplo, que é quase absurdo, para mostrar até que ponto a corrupção se tornou sistémica e descarada. O ponto crucial de Ferraz é este. A corrupção não é sobre alguns indivíduos, é o próprio sistema. Ele descreve táticas como as folhas de pagamento fantasma, onde se pagam salários a soldados que já morreram, e o desvio deliberado de serviços públicos das áreas pobres para as ricas. Tudo isto, segundo ele, para beneficiar a elite que está no poder. Mas para Ferraz, a culpa não acaba no partido no poder, o MPLA. Ele vira a sua atenção e algumas das suas críticas mais duras para a oposição oficial, a UNITA, acusando-a de ser uma oposição falsa. Este slide mostra bem o contraste que o Ferraz desenha. De um lado, temos o que uma oposição devia fazer: fiscalizar, denunciar, propor alternativas. Do outro, o que ele acusa a UNITA de fazer: legitimar eleições que ele diz serem fraudulentas e ser conivente com o sistema. E é por isso, para ele, que a verdadeira mudança nunca chega a acontecer. A conclusão dele é demolidora. Ele argumenta que, ao participar no sistema sem o desafiar a sério, a UNITA não é uma alternativa, mas sim uma peça que, quer seja de propósito ou não, ajuda o partido no poder a manter o controle sobre Angola. E os problemas não são só internos. Ampliando o foco, a análise de Ferraz vai ver como as forças internacionais, desde antigas potências coloniais a superpotências globais, alegadamente exploram e perpetuam a situação de Angola. Este slide ilustra o que Ferraz chama de investimento parasita. O processo, segundo ele, é simples. O investidor estrangeiro chega, mas é forçado a associar-se a uma empresa portuguesa. No final, o investimento, muitas vezes financiado com dinheiro do próprio Estado angolano, acaba por beneficiar os interesses portugueses, numa espécie de ciclo neocolonial. A crítica dele estende-se também às grandes potências globais. Ele acusa-as de um jogo cínico, de apoiarem tanto o governo como a oposição, não por uma questão de princípio, mas para garantir que, independentemente de quem esteja no poder, os seus próprios interesses estratégicos e económicos em Angola estão sempre salvaguardados. Mas o Abdu Ferraz não se limita a criticar. Ele também oferece uma visão, um plano detalhado para o que ele acredita que poderia ser uma verdadeira e nova República Angolana.
A visão dele é uma reforma radical, de cima a baixo. Foca-se em capacitar os angolanos através da educação em massa e da soberania económica, mas também inclui propostas extremamente rigorosas e controversas, como a sugestão da pena de morte para funcionários públicos corruptos, o que mostra bem a seriedade com que ele encara a necessidade de um Estado forte e baseado no mérito. Este gráfico mostra claramente onde estão as prioridades dele. Quase metade do foco está na educação e nas competências. Isto diz-nos que, para Ferraz, a verdadeira fundação de uma nova Angola não está no petróleo ou nos diamantes, mas sim no seu capital humano e na sua independência económica. No final de contas, Abdul Ferraz apresenta uma visão abrangente e, sem dúvida nenhuma, controversa. A questão que fica no ar é se este é um plano viável para uma nova república ou se é a voz solitária de um crítico no deserto. O futuro de Angola, talvez, dependa da resposta.